Mas olha, vamos continuar falando com mulheres importantes da sociedade campinense, mulheres que fazem a diferença, mulheres que são exemplo. Agora, graças às tecnologias da comunicação, nós estamos por videoconferência com outra grande mulher de Campina Grande, uma outra grande jovem mulher, que é a primeira-dama do município, Juliana Cunha Lima, que gentilmente nos atende hoje, nessa véspera do Dia Internacional da Mulher. Acredito que ela estava ouvindo um pouco da entrevista da Josiane. E eu queria começar, primeira-dama, primeiro agradecendo, mas lhe provocando para lhe perguntar, a senhora sente também na rotina diária esse peso do exemplo, esse peso da condição de onde está, de terminar sendo responsável por puxar uma corrente, ou porque tem muitas mães, muitas campinenses que se veem julianas ou que sonham em ser julianas, não pela condição da senhora ser a mulher do prefeito, mas pela condição da senhora ser mãe, mulher, profissional da área de saúde. A senhora sente hoje, talvez hoje como primeira-dama, um pouco mais nessa responsabilidade. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, agradecer o convite, para estar aqui hoje falando com vocês, batendo esse papo tão importante, sobre o Dia da Mulher. E dizer que sim, a gente sempre sente esse peso do exemplo, a gente que tem uma vida exposta, que é mulher, e existe essa sobrecarga também feminina que a gente fala muito hoje em dia, Então a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser esposa, a gente precisa ser um bom profissional, a gente precisa dar exemplo, por onde a gente passa. Mas eu acredito que isso também faz parte da nossa missão, Faz parte da nossa missão enquanto mulher. Eu escutava muito isso no início. Assim que Bruno assumiu a prefeitura, eu ficava me perguntando como eu poderia ajudá-lo, como é que seria meu papel diante disso, Eu sou psicóloga, na época eu atuava apenas exclusivamente no consultório, como profissional, mas eu pude perceber que a minha voz, ela podia fazer e trazer transformação na vida de outras mulheres, de outras pessoas, E foi isso que me moveu, foi isso que me deu força, que me deu ânimo para estar ao lado de Bruno, ajudando ele nessa missão e dando voz a tantas outras mulheres, a tantas outras causas, que muitas vezes são muito mais sensíveis às mulheres, Falar de mulher para mulher às vezes é muito mais fácil. Então, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, que Deus me deu de estar ao lado de Bruno nessa missão como primeira-dama. Ô, primeira-dama, e o que é que mudou na sua vida quando recentemente a senhora foi mãe do primeiro filho? É uma virada de chave mesmo, assim? Muda da água pro vinho, assim, de verdade? Muda completamente. Antes de ser mãe, eu já tinha a experiência de ouvir e cuidar de muitas mulheres que eram mães, E tinham esse desafio. Mas depois que você vive na pele, é que você realmente entende que muda completamente, muda suas prioridades, o sentido da vida muda completamente. Eu acho que você passa a viver assim, sempre pensando no melhor para o seu filho. É uma coisa de instinto mesmo, O instinto materno de cuidar, de zelar, de saber que tem uma vida ali que depende de você. É uma questão de instinto, uma questão hormonal, enfim, é um amor realmente que transcende. Então, esse papel, mais um papel na vida da mulher, que é ser mãe, é realmente muito desafiador, Porque exige muito de nós, mas é muito recompensador também. Eu não consigo ver minha vida sem meu filho, Quero ter outros, se Deus nos permitir, porque realmente é uma experiência, acho que aproxima muito a gente de Deus, a gente passa a entender esse amor que transcende qualquer coisa, Que é o amor que Deus tem por nós também. Então, é realmente um divisor de águas. Mas eu sou muito grata, pela vida do meu filho. Como eu disse, é um desafio, mas é extremamente recompensador. Juliana, falando sobre essa questão de ser mãe,
recentemente você passou por um desafio, né, que muitas mulheres passam, e você recebeu o apoio de muitas pessoas e muitas outras mulheres viram em você uma inspiração também pelo que aconteceu. Como foi aquele momento e como Você está se referindo ao fato dela ter perdido um filho? Isso. Eu perdi meu segundo filho. Como foi aquele momento na sua vida, aquele desafio? E por que ela resolveu compartilhar, né? Porque eu acho que talvez é bem difícil, assim, compartilhar com o mundo, né? É, verdade. Mas nesse sentido mesmo, como foi pra você naquele momento? Olha, foi um dos momentos mais difíceis, sem dúvida, da minha vida. Na verdade, eu nunca falei isso, assim, abertamente, mas eu tenho endometriose, né, que é uma doença crônica, inflamatória do corpo, e isso me faz ter dificuldade para engravidar. Então, já há muito tempo, desde quando eu casei, né, que eu descobri desse diagnóstico de endometriose, fiz tratamento e consegui engravidar do Bernardo. E aí, depois eu passei quase 2 anos tentando engravidar novamente. E fiz uma cirurgia, né, de endometriose. Após a cirurgia, eu consegui engravidar, mas infelizmente perdi meu filho, né? Hoje ele mora no céu. Mas foi, assim, um dos momentos mais difíceis. Acho que é uma dor muito solitária da mulher, porque é só ela que sente, né? É só ela que está sentindo ali aquele momento. As questões hormonais também, é uma queda muito brusca de hormônios. E há toda aquela expectativa, né, principalmente da mulher que tenta engravidar, que tem esse diagnóstico, né, de dificuldade de engravidar. Então, são muitas emoções envolvidas. E respondendo à pergunta, né, do porquê que eu resolvi compartilhar, na época, eu acho que eu postei uns 10 dias depois, né, do que tinha acontecido mais ou menos, ou foi uma semana. Eu lembro que eu estava me sentindo muito mal, eu estava muito triste, eu não conseguia externar, né, aquilo que eu estava sentindo, eu não estava entendendo o que eu estava sentindo. E aí eu recorri a alguns recursos terapêuticos, né, eu como psicóloga, e falei, eu vou escrever aquilo que eu estou sentindo, eu vou escrever para o meu filho, e quem sabe assim também eu não me sinto melhor, né, e também consigo apoio, né, de outras mulheres também que já passaram por isso. E aí foi quando eu decidi escrever. E ali foi uma virada de chave. Eu consegui começar a expor melhor o que eu estava sentindo, né? A ouvir de outras mulheres também que já tinham passado por isso. Então a gente passa a não se sentir mais tão sozinha diante dessa dor, né? De perder um filho. Então, assim, foi muito positivo. Eu confesso que eu fiquei com receio, né, na época de será que eu falo, será que eu não falo? A gente, quando tem uma vida exposta, é difícil a gente expor as coisas pessoais. Mas eu tenho certeza que foi muito bom, tanto para mim quanto para outras mulheres também, né, que também estavam passando por isso. Eu recebi muitos relatos, chorei junto com outras mulheres, recebi muitas mensagens, né, então aquilo me fortaleceu. Então acho que é isso, esse diálogo de mulher para mulher, né, a gente consegue se entender melhor, a gente consegue se apoiar, e acho que juntas a gente consegue passar por essas dificuldades, né, que a mulher tem, né, hoje em dia. Então, foi um período muito difícil. Eu continuo lembrando muito do meu filho, isso a gente nunca vai esquecer. Mas também foi um período de muito aprendizado e também de muita conexão com outras mulheres. A gente está sendo ouvido por muita gente agora, além de Campina Grande, na Rádio Pop Cariri em Sinal Aberto, a gente está em 4 outras emissoras, estamos em Lagoa Seca, Lagoa de Roça, Areial e Galante, e também através das plataformas digitais. Então, é importante essa sua mensagem, assim, ecoar nesse nosso espaço onde nós estamos. E eu queria, nesse final, lhe provocar sobre um outro assunto. As mulheres, primeira dama, são a maioria em tudo, são a maioria na população, a maioria nas eleitoras, são a maioria, né? Mas ainda a representatividade feminina ainda não é a maioria. Por exemplo, a gente era para ter mais mulheres vereadoras do que homem, mas não só pelo fato de ser mulher, porque de fato e de direito a maioria da população é mulher. Recentemente a senhora foi provocada, inclusive, a pensar
nesse lado de representatividade política e eleitoral, porque na vida da gente tudo é política, né? Política de casa, política do negócio, do trabalho. Como é que a senhora tem encarado hoje, em março, essa ideia de talvez ser candidata na próxima eleição? A senhora tem discutido isso, obviamente, com um político com quem a senhora casou, que é Bruno Cunha Lima, mas como é que a senhora enxerga isso, assim? Em ter a responsabilidade de representar, por exemplo, mulheres de Campina Grande ou da região de Campina Grande sobre o espectro da Juliana pronta para o desafio, independente de ser a mulher do prefeito. Porque aí o prefeito vai continuar sendo prefeito e a senhora, por exemplo, se for candidata a deputada federal, vai para Brasília, estadual vai para João Pessoa, vai ter que se virar aí para cuidar de Bernardo e dele também, mas vai ter que ser a Juliana pronta para a guerra. A senhora tem absorvido essa ideia ainda com muita realidade, tem repensado. Hoje, em 7 de março, como é que anda a sua cabeça para esse desafio? Pois é, Márcio. Esse, na verdade, é o grande desafio da mulher. Eu acho que, como você falou, concordo com você. As mulheres, eu acho que elas precisam estar mais dentro desses lugares, né, de representatividade política, porque somos maioria. Então, quanto mais mulheres, mais a gente vai dar voz à população também. A causas que são da mulher mesmo, que a gente tem uma certa sensibilidade, a gente consegue... acho que há essa coisa de Deus mesmo, da mulher, da sensibilidade, do ouvir, do apoiar, do entender, né, o outro, essa sensibilidade mesmo. Então, eu vejo muito isso nas mulheres que hoje ocupam um cargo político, né? Tenho muita admiração pelas mulheres que estão ocupando cargos de poder, que fazem a diferença na sociedade. E isso me dá muito orgulho e também me estimula, né? Não deixa de me estimular. Eu nunca... acho que você já me ouviu falar em outras entrevistas, mas antes de ser casada com o Bruno, eu nunca tive contato com a política diretamente, né? Eu não vim de família política, né? Então tudo foi muito novidade para mim. Então isso foi acontecendo aos poucos, de forma muito natural. Eu fui ali cumprindo o meu papel, mesmo sem um mandato, né? Fui cumprindo um papel de ouvir, de acolher, de pensar em programas que realmente fossem fazer diferença na vida das mulheres, como tantos programas que a gente tem hoje. Eu Colo para a Mãe, que atende mais de 1.000 mães de crianças com deficiência que não eram ouvidas e que passavam por problemas, inclusive emocionais, psicológicos, com tentativas de suicídio, porque tinham essa sobrecarga materna, né, de cuidar dos seus filhos, né, com alguma deficiência. Enfim, tantos programas do NUCAM que a gente lançou agora há pouco, que é o Núcleo de Apoio à Mulher do Campo, também, que precisa desse olhar diferenciado. Então, assim, quando eu vejo tudo isso que a gente construiu, mesmo sem eu ter um mandato, eu fico imaginando como seria se eu também tivesse um mandato, o que é que também eu poderia fazer, né, como eu poderia dar voz a outras mulheres, né, e não só as mulheres, mas a sociedade como um todo, a família, né, a tudo isso. Então, eu vejo que é muito importante esse espaço, mas ao mesmo tempo tem esse desafio da gente conseguir conciliar todos esses papéis que a gente tem hoje. E como você falou, como é que você vai fazer com o Bernardo se você tiver que ir para Brasília? Esse é um ponto. Quando eu conversei com o Bruno, eu disse, olha, eu não quero ser candidata, por exemplo, a uma deputada federal, porque eu tenho um filho pequeno. E para mim isso é uma prioridade, né? Se eu for para Brasília, por exemplo, como é que eu vou dar apoio ao meu filho pequeno? Eu faço questão de fazer as tarefas de casa com ele, eu pego ele na escola, eu coloco ele para dormir. Então veja como a mulher precisa pensar em tudo antes de tomar uma decisão. Isso para mim é muito importante, né? Mas ao mesmo tempo eu também sei que enquanto mulher eu também tenho outras missões além da maternidade, né? Eu tenho essa missão de dar voz às mulheres, de cuidar de outras pessoas, seja dentro do meu consultório, como eu sempre fiz, seja nas ruas, seja com o mandato político. Então é isso que eu venho conversando muito com o Bruno e principalmente com Deus, né? Para que eu realmente possa tomar uma decisão, que eu sinta paz no meu coração, diante de Deus, né? Daquilo que Deus tem para minha vida, do propósito de Deus para minha vida. E eu tenho certeza que no momento certo a gente vai tomar essa decisão. E o que a gente decidir, eu vou dar o meu melhor em todos os aspectos, né? Sendo na maternidade, sendo como esposa, sendo no cargo político, né? Que a gente vier tomar essa decisão.
Porque quando a mulher decide uma coisa, ela vai até o fim, ela é muito determinada, gosta de fazer bem feito aquilo que ela faz e principalmente que ouvir as pessoas. E é isso que a gente precisa na política, né? De realmente questões que saiam do discurso e venham para a prática, que é o que a gente vem fazendo aqui através dos nossos projetos sociais. E tem uma turma querendo, né? Tem uma turma forte aqui querendo, inclusive, porque tá faltando mesmo esse cheiro feminino, essa representatividade feminina, inclusive nessas chapas aí que estão sendo lançadas para disputar governo, Senado. A gente vê muito homem, mas mulher, né? Quase nenhum. Ninguém apresentou, a não ser Efraim, que já brilhou os olhos assim, querendo a senhora como vice. Nenhum outro apresentou mulher nenhuma para ocupar nada, né? Nada, né? É sempre assim, não, a gente vai ter, mas estamos estudando, né? É sempre assim o segundo plano. Doutora Juliana Cunha Lima é primeira dama de Campina Grande, é mãe de Bernardo, é esposa de Bruno e quem sabe pré-candidata a alguma coisa nas eleições de 2026. Doutora Juliana, obrigado por gentilmente tirar um tempinho para conversar conosco, inspirar e falar sobre a importância dessa representatividade e do ser feminino nessa véspera de Dia Internacional da Mulher. Obrigado. Eu te agradeço, Márcio, agradeço a todos, obrigada pelo convite e bens a todas as mulheres, especialmente as mulheres de Campina Grande.